Salve rapaziada da Aviões de Música, salve Lito, é uma honra que vocês estejam assistindo esse meu vídeo. E bom, eu não sei, eu espero que não seja uma coisa muito grande, mas eu tô fazendo aquele improviso, esse vídeo para contar um pouco pro concurso, para contar um pouco da minha história com a aviação. Bom, tudo começou em 2010, quando eu tinha... Primeiramente, meu nome é Lorenzo, tenho 14 anos. E a minha relação com a aviação começou em 2010. Eu tinha 8 anos e, bom, foi a minha primeira viagem assim, relativamente longa, né, de 12 horas de avião. Eu estava indo para a África do Sul, estava pousando, o avião estava pousando, estava todo mundo muito cansado, eu totalmente agitado, sabe? Porque eu tava muito animada, assim, porque era uma coisa que, tipo, tudo bem que não que fosse muito tempo atrás, mas não era uma coisa que muitos amigos meus tinham ido e tal. Então, pra mim, eu não sabia muito como que funcionava lá, eu não sabia muito como era. Então eu tava bem ansioso pra chegar. Quando a gente tava pousando, eu não sei o que aconteceu, mas de repente o avião arremeteu. E como naquela época eu não era muito bom em inglês, eu não conseguia entender a situação. A minha irmã inventou uma história lá, eu não vou nem contar a história que ela inventou, porque eu acho que não é verdade, né, o que ela disse, que o piloto estava falando. Mas bom, galera, nesse dia eu comecei a achar, tava todo mundo, as pessoas totalmente cansadas, todo mundo com medo do que estava acontecendo, se teve algum problema, a gente não iria conseguir pousar, ia ter que ser um pouso de emergência. Mas não, tinha simplesmente arremetido o avião, graças a Deus, né? Porque é uma coisa boa ter arremetido. Melhor do que acontecer alguma tragédia. Mas naquela época eu não pensava muito assim. Mas eu tinha ficado fascinado, assim, sabe? Eu fiquei impressionado. Que, nossa, eu fiquei impressionado, sabe? A dimensão que era aquela coisa, como funcionava a aviação, a torre de controle, o avião conseguia arremeter, sabe? Eu comecei a me envolver no mundo da aviação. Aí, 2 anos depois, em 2012, a minha irmã foi fazer intercâmbio, eu fui com meus pais pra Califórnia. E naquela época, ainda existia a LAN, né? Que é a LAN separada da TAM. E a gente tava indo e eu comecei a ter um surto assim, de medo, assim, porque era bem comum, todo mundo na minha família tem medo de avião, assim, de andar de avião. E beleza, aí chegou, eu comecei a ter medo, e sabe, e quem veio me confortar, assim, bater um papo comigo, porque eu ainda era pequena, foi o piloto. Assim, a gente já tava no meio do voo, mas foi na hora que eu tava com medo, ele que veio conversar comigo, ele começou a me explicar e tal. E como eu já tinha achado incrível a arremetida, o avião ter arremetido e tal, eu comecei a me envolver cada vez mais e cada vez mais achar legal esse negócio de aviação, essa tal de aviação. Aí beleza, eu comecei a pesquisar, comecei a tirar foto de avião de uma maneira bem simples, né? Porque eu ainda não tinha muitos equipamentos, hoje eu tenho canal no YouTube, eu tenho equipamento... Bom, enfim. E ainda não era muito... não gostava muito de aviação. Mas já era uma coisa marcante na minha vida. E aí, de 2 anos pra cá... Isso em 2014. E aí, de 2 anos pra cá... Não, em 2012, desculpa. E aí, isso de 2 anos pra cá, em 2014, assim... Eu comecei a gostar de uma maneira muito forte, assim, de aviação, sabe? Eu comecei a pesquisar, comecei a ir para o aeroporto todos os dias não, mas toda semana. Eu moro perto de Congonhas, então, sabe, daqui da minha janela consigo ver os aviões passando. Agora, graças a Deus, não tem nenhum para não atrapalhar a gravação. E começou a ser uma coisa muito legal na minha vida. Até o momento que eu... Olha ele lá. Até o momento que eu decidi que eu queria ser piloto. Só que era uma coisa que minha família não apoiava. E até hoje ela não apoia, mas eu não quero ser piloto. Eu vou ser piloto. E, bom, eu ainda... Era uma coisa ainda meio vaga na minha cabeça, porque eu ainda não sabia
muito como funcionava e tal. Mas beleza, né? Eu acho, mas tá bom, vamos ver. E continuei com eu tenho essa vontade de ser piloto há 2 anos. Mas antes era uma coisa meio vaga. Até que eu conheci um amigo meu chamado Daniel Brito, que ele trabalha no Pão de Açúcar e é um cara muito esforçado. Ele veio lá de Belém e aí ele começou a trabalhar no Pão de Açúcar e ele também quer ser piloto. E a partir do momento que eu conheci alguém que realmente conseguiria conversar comigo sobre a minha paixão, que é a aviação, sobre a coisa que eu amo, que é a aviação, eu fiquei, sabe, fascinada. Gostei bastante disso, porque antes era uma coisa que, assim, a minha família não se interessava muito, então era uma coisa, assim, qualquer. Mas hoje não, hoje é uma coisa que eu converso com ele todos os dias, eu vou em todos os eventos de aviação, eu não sei se você conhece, mas tem o Aeroin, que teve agora em junho, eu fui, um pouquinho antes de junho, finalzinho de junho, eu fui ver o avião da Iron Maiden, tô indo dia 14 no Antonov e vou de novo no Aeroin que vai ter, sabe, são coisas muito legais. Então, cada vez mais eu fui percebendo que a aviação estava cada vez mais presente na minha vida. Até que em 2014, eu conheci ele no começo de 2014. E aí, em julho de 2014, eu fiz a maior viagem da minha vida. Eu fui pra China com a minha família e fiquei, assim, fascinado, sabe? Eu tava meio tenso porque era uma viagem gigantesca, porque eram 2 aviões que eu iria ter que pegar. E eu fiquei, assim, beleza. E, nesses voos, eu voei de 777 a 380 e, foram coisas sensacionais, sabe? E foi aí que eu comecei a perceber o quão incrível era a aviação, porque eu não tô brincando, eu fiquei 11 horas, o voo eram 14 horas até Dubai, eu fiquei 11 horas desse voo conversando com a comissária, a gente trocando uma ideia, sabe, de aviação, ela me mostrando o avião, a gente fez um tour, sabe, e a partir daí eu vi que a aviação cada vez mais estava presente, era o que eu queria, e aí, não tinha outra profissão, eu me encaixava ali, em ser piloto. E é o que eu vou ser no futuro, né? Ainda tá meio cedo, mas eu vou ser piloto. se Deus quiser, né? E aí, agora em julho desse ano, eu fui pra Hong Kong. E quando eu tava voltando, bem triste, né? Porque lá foi sensacional. Dessa vez eu fui sozinho. Eu passei 13 das 14 horas do voo de Dubai pra cá. Passei as 13 horas conversando, só que 4 dessas 13 não foram conversa com apenas a comissária, não desmerecendo as comissárias, mas foi com um dos pilotos, que inclusive era brasileiro. E após tanta conversa que a gente foi tendo, que ele começou a conversar um monte de coisa comigo, me mostrar um monte de coisa de aviação, tirei foto sentado na cadeira do piloto, segurando manche, porque era um Boeing 777. Ele me deu um broche, eu não sei eu esqueci o nome, mas da Emirates, porque eu fui de Emirates. E depois disso eu comecei a perceber que era exatamente isso que eu queria. E de julho pra cá eu criei amizade com um piloto da Gol e hoje esse cara é um dos meus melhores amigos, assim, sabe? É um cara que, assim, eu posso contar, lógico que ele não é muito presente porque ele faz bastante voo, mas cada hora ele tá em um lugar, mas eu sempre tô aí falando com ele, sabe? Pra tudo ele tá aí junto comigo e, sabe? Assim, é muito genial ter uma pessoa do rumo que eu quero ter, tipo, vamos supor, ele é da mesma profissão que eu quero exercer, sendo meu amigo, então, sabe, eu me sinto muito privilegiado, assim. Então, sei lá, essa é mais ou menos a minha história com a aviação, como ela chegou e como ela vai continuar na minha vida daqui a uns 10 anos, 12 anos. Vocês vão entrar num avião, você, Elito, você que está assistindo esse vídeo, você vai entrar no avião e você vai ouvir
Boa tarde, aqui quem fala é o comandante Lourenço. E é isso aí, vocês vão ter um voo muito bom e vocês vão lembrar de mim. Então é isso aí, galera, valeu por ter assistido. E é isso aí, espero que eu ganhe essa maquete, mas não tô fazendo esse vídeo simplesmente pela maquete, tô fazendo também pra contar um pouco da minha história com a aviação pra uma pessoa que entende tanto, né? Então é isso aí, galera. Valeu, é nóis. Valeu.